boa tarde. Eu me chamo Yarimanama Ferreira Lopes e hoje eu venho apresentar um relato de experiência que tem por título Aprendizagem baseada em projetos como estratégia de ensino sobre a interação solo e planta e sua relação com a construção de um jardim sensorial. Vale a ressalva de que essa atividade ela faz parte de um projeto intitulado Uso de um Jardim Sensorial na Educação e Saúde, e o trabalho foi escrito por mim, né? Sou professora e mestre em ensino tecnológico, pelo professor mestre Anderson Colares Soares, pela professora mestranda Ana Graziela Gomes Travassos e pela professora doutora Juliana Mesquita Vidal Martinez de Lucena. O objetivo da experiência era fazer uma associação, né, uma relação entre a interação solo e planta com o funcionamento dos ecossistemas amazônicos, sendo esses conteúdos que são trabalhados ali na disciplina de biologia. Então, de forma adicional, para agregar as atividades, foram enfatizadas a relevância desses conhecimentos para a construção de um jardim sensorial, que está totalmente relacionado com saúde, bem-estar e qualidade de vida, além de ele, né, de o jardim sensorial servir como uma potencial ferramenta para contextualizar conhecimentos da botânica, da ecologia, da química, da microbiologia e de áreas afins. Quanto aos procedimentos adotados, o público-alvo definido foram alunos do primeiro ano do ensino médio, principalmente por conta dos conteúdos que seriam trabalhados. A metodologia utilizada para o desenvolvimento da oficina e das atividades posteriores, né, foram norteadas por meio dos pressupostos da aprendizagem baseada em projetos. As atividades elas foram realizadas nos laboratórios do campus Manaus Centro e foram feitas no período de abril e maio de 2022. A oficina foi realizada por meio de etapas, né? Então, nessa primeira etapa, nós intitulamos como Construindo o Nosso Jardim Sensorial. Foi realizada ali no laboratório de microscopia do campus e nesse primeiro momento nós abordamos algumas questões relacionadas com a interação solo e planta, sobre o ecossistema amazônico e trouxemos também alguns pressupostos da aprendizagem baseada em projetos, que seria a metodologia utilizada para o desenvolvimento dessa atividade e de atividades posteriores. Então, nessa primeira etapa, nós trouxemos uma questão motriz, ou seja, um problema que o aluno deveria responder, né? E para isso, nós trouxemos também uma âncora. Na questão motriz, nós colocamos como a interação solo e planta está associada com a construção do uso de um jardim sensorial. E como âncora, nós trouxemos ali o perfil do solo, elaborado pelos próprios professores. Posterior a isso, nós fizemos uma aula expositiva dialogada, e nessa aula nós trouxemos as questões chaves ali sobre o conteúdo que seria trabalhado, e por fim os alunos fizeram uma coleta, né, de elementos abióticos que estavam disponíveis ali no jardim da instituição, para que possivelmente eles fossem visualizados no microscópio. A segunda etapa da oficina foi intitulada Elaboração do Artefato, né? Foi realizada no laboratório FMaker. Então, nesse momento, os alunos eles construíram ali um produto no qual é chamado de artefato, né? Na aprendizagem baseada em projetos, e esse artefato deveria conter algumas questões relacionadas com aquilo que eles tinham aprendido durante as atividades, né? Tanto as práticas quanto a própria aula expositiva dialogada, e eles deveriam trazer também a resolução da questão motriz. Então, os alunos se reuniram em grupos, né, e cada grupo iria, posterior a isso, apresentar o seu artefato e socializar as suas questões, as questões que eles haviam encontrado e respondido. Para tentar agregar, né, os resultados obtidos, nós realizamos um questionário online, né, por meio do Google Forms, e nesse questionário nós trouxemos algumas questões, tanto conceituais, quanto relacionadas ali com a própria visão do aluno sobre a utilização do laboratório para a realização de atividades na área de biologia, e também para entender se o aluno conseguia associar construção de um jardim sensorial com essa relação solo e planta, né? E como isso iria trazer ali alguns conhecimentos que seriam úteis para durante as atividades que fossem discutidos durante as atividades ou durante as aulas de biologia. Os recursos utilizados para a realização da oficina foram, né, o quadro branco e pincel.
o protótipo do perfil do solo que foi construído pelo professor Anderson Polares, né? Então, nesse protótipo, o professor ele apresentava os horizontes, né, do perfil do solo, além dessa relação ali com as espécies vegetais. Nós trouxemos também liteira, humus e algumas matérias orgânicas que nós conseguimos coletar, né, luvas e máscaras para que os alunos eles pudessem manusear de forma segura. E, por fim, nós trouxemos algumas amostras de solo. Essas amostras foram coletadas juntamente com os alunos, né, para que eles pudessem ali tentar elaborar o próprio protótipo deles, do perfil de solo, ou tirar foto para que fosse realizado, ou que fosse inserida ali no material elaborado pelo Canva. Os resultados obtidos, né, durante essas atividades, eles foram satisfatórios, né? A oficina ela foi considerada ali como potencialmente significativa, até porque as atividades elas também tinham um cunho de tentar o alcance de uma aprendizagem significativa, né? Então as práticas elas foram pensadas ali nas próprias atividades que os alunos iriam desenvolver, né? E durante as apresentações os alunos eles se mostraram ali totalmente capazes de relacionar, de fazer essa relação da interação solo e planta, como que acontece de forma direta e como que isso está relacionado com a construção de um jardim sensorial, né? E também em relação a conteúdos que estão relacionados que são apresentados durante a disciplina de biologia. Como considerações finais, nós trazemos que a experiência ela foi uma experiência válida e mostrou ali a necessidade do planejamento e do alinhamento, né, dos objetivos e dos resultados que são esperados durante uma oficina, principalmente quando essa oficina ela está alinhada ali aos pressupostos da aprendizagem baseada em projetos. O uso de metodologias ativas no desenvolvimento, né, dos processos de ensino-aprendizagem, eles podem gerar impactos que são positivos e significativos tanto para os alunos quanto para os professores, e essa inserção de uma nova metodologia, como a aprendizagem baseada em projetos relacionada a atividades de cunho ambiental, ela pode servir ali como um alicerce para a compreensão de novos conceitos, né, que o aluno vivencia durante o dia a dia, que ele observa durante as aulas de biologia e que ele tem contato, né, diário. Por fim, nós fazemos um agradecimento, né, à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, porque essa oficina faz parte de um projeto, que é o Projeto Amazônidas, e ao Instituto Federal, por ceder ali os laboratórios e os materiais necessários para a resolução das atividades.